Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tônia Casarim, autora do livro Tenho Monstros na Barriga. E como eu conversei já com vocês, eu contei um pouquinho da história, da minha história, por que eu resolvi escrever esse livro e apresentei um pouco do livro para vocês. O que eu vou fazer hoje, eu vou começar a contar a história e a gente vai ao longo desses próximos 3 dias contando a história do Tenho Monstros na Barriga e do personagem principal, Marcelo. Então, eu vou começar contando essa história para vocês. Essa é a história do Marcelo, uma criança que diz sentir um monte de coisas na barriga. Mamãe, tem alguma coisa aqui na minha barriga. A mãe sempre diz: você deve estar com fome ou com vontade de ir ao banheiro. Mas a criança tenta de tudo. Vai ao banheiro, come banana, que é a sua fruta favorita, e nada. Marcelo então se pergunta: o que será que tenho na minha barriga que nem a minha mãe sabe? Até que um dia, voltando da escola, ele falou para a mãe: mamãe, hoje eu fiz o maior golaço na escola. E pulando sem parar, disse: tô sentindo alguma coisa na minha barriga de novo. A mãe então explicou: isso que você está sentindo na barriga, meu filho, tem nome. Afinal, o que será que Marcelo está sentindo na barriga? E Marcelo entendeu que eram sentimentos na sua barriga e decidiu chamar esses sentimentos de monstrinhos. Cada sentimento que ele tinha era um monstrinho diferente. Vamos conhecer os monstrinhos do Marcelo? Bom, vou mostrar aqui para vocês o Marcelo. Esse é o Marcelo, o personagem principal do livro, o dono da barriga onde os monstrinhos moram. E agora a gente vai conhecer os monstrinhos do Marcelo. Um monstrinho surgia na barriga do Marcelo quando ele fazia gol ao jogar futebol, ou quando seu pai brincava o dia todo com ele no parque. Era o monstrinho da alegria. Marcelo percebeu que quando esse monstrinho aparece, ele fica muito agitado, não para de pular e sorri o tempo todo. Isso acontece porque ele está alegre. E que, quando ele fica alegre, sua mãe e seu pai também ficam alegres. Ele sabe disso porque seus pais abrem o maior sorrisão para ele. Esse é o monstrinho da alegria. Aqui o monstrinho da alegria para vocês. Ele tem um sorrisão aberto. Bom, depois de apresentar cada monstrinho, eu pergunto para as crianças: quando o monstrinho da alegria surge na sua barriga? Lembra de um momento alegre quando ele surgiu? Como é que fica seu rosto e seu corpo quando esse monstrinho surge? E como é que você sabe que alguém está alegre? E depois, eu também, como adulto, divido e compartilho essas respostas com a criança e ofereço uma oportunidade para a criança brincar de criar o seu próprio monstro da alegria, porque aquele monstrinho que eu mostrei é o monstrinho do Marcelo. Mas como é que será o seu monstrinho da alegria? Vou continuar lendo o livro falando um pouco da tristeza. Certo dia, na hora do recreio da escola, Marcelo se machucou e logo descobriu mais um monstrinho na sua barriga. Era a tristeza. O monstrinho da tristeza também aparecia quando seu melhor amigo não emprestava o brinquedo com que ele queria brincar. Marcelo percebeu que quando o monstrinho da tristeza está presente, ele normalmente não quer falar e fica com uma vontade sem fim de chorar. Isso acontece porque ele está triste. O menino observou que seus ombros ficam caídos, sua cabeça fica baixa e sua boca fica igual a de um sapo. Esse aqui é o monstrinho da tristeza do Marcelo. Olha a boca como fica igual de um sapo, os ombros caídos e com a cabeça baixa. E, obviamente, esse é um momento em que a gente pode conversar sobre a tristeza com as crianças, perguntar quando eles ficam tristes, compartilhar também momentos em que a gente fica triste,
Muitos deles podem falar que sentem falta dos amigos, sentem falta de brincar com os amigos, ou ficam tristes porque perderam algum parente ou não podem. Então, esse é um momento importante também da gente poder compartilhar essa emoção e usar a arte para criar esse monstrinho da tristeza. Eu uso as mesmas perguntas quando esse monstrinho da tristeza surge, lembrar de um momento em que esse monstrinho surgiu na barriga e como é que fica seu rosto, seu corpo quando você fica triste e como é que você sabe que outra pessoa fica triste. Isso também é importante para eles começarem a desenvolver a empatia e perceber as emoções nos outros. E depois criar um monstrinho da tristeza da forma que eles quiserem. Como eu já falei, desenho é muito bacana, é uma forma da criança expressar o seu monstro da tristeza, e se você quiser conversar sobre o desenho também é importante. Às vezes eles usam cores mais escuras, ou o monstrinho da tristeza não é muito colorido, então perguntar para eles por que será que só tem uma cor? Por que será que você está usando só preto no monstro da tristeza? O que isso significa? Pode ser um diálogo bem interessante. E você também, enquanto adulto, dividir, compartilhar o seu monstrinho da tristeza. Vou continuar a ler aqui a história do Marcelo. Marcelo sentia vivo na sua barriga um monstrinho agitado, principalmente quando sua irmã mudava o canal de televisão a que ele estava assistindo. Era o monstrinho da raiva. Ele também sentia raiva quando queria contar para seus pais como tinha sido seu dia na escola, mas nenhum deles parecia escutar. Ele percebeu que quando está raivoso, fica com muita vontade de gritar e de mostrar para todo mundo o tamanho da sua força. Quando as pessoas ficam com raiva, elas geralmente mordem os lábios e fazem uma cara assustadora. Esse aqui é o monstrinho da raiva do Marcelo. Então, olha só como é que ele fica com a boca aberta, parece que ele está gritando e os braços bem abertos. Esse é o momento também em que as crianças podem sentir raiva, muitas delas sentem quando não conseguem um brinquedo, ou quando uma criança tira o brinquedo da mão, ou quando alguém muda a televisão, muda o canal da televisão que ela está assistindo, ou é hora de fazer outra coisa. Essas transições no dia a dia da criança também podem provocar muita raiva da criança. E uma coisa importante é a gente nomear isso para a criança, né? Porque é muito difícil a criança regular essa emoção, porque ela é muito intensa e muito forte, né? Até nós mesmos temos muitas vezes dificuldade de regular essa emoção. Então, quando a criança tiver com muita raiva, acolher e falar que você está com raiva, tudo bem você sentir raiva, mas não é tudo bem bater na mamãe, porque muita criança bate ou morde, né? Quando está com raiva. Então, separar, né, ajudar a criança a nomear essa emoção, dizer para ele, você tá com raiva e tudo bem sentir raiva, eu também às vezes sinto raiva e é normal. Então, quando você faz isso, você acolhe a emoção, você dá permissão para a criança sentir, né, o que ela está sentindo, porém é importante estabelecer os limites de comportamento, né? O fato dela sentir raiva não permite que ela tenha comportamentos agressivos, por exemplo, a ponto de machucar ela mesma ou outra criança, né? Então, essa é uma forma da gente trabalhar esse monstrinho, o monstrinho da raiva. E uma coisa importante que eu queria falar para vocês é que quando você usa o vocabulário das emoções, usando também os monstrinhos, né, as crianças começam a falar sobre o monstrinho. Mãe, eu tô com um monstrinho na minha barriga. Então, eles começam a se referir aos sentimentos como monstrinhos. Então, se você conseguir também usar os monstrinhos, né, para identificar as emoções, também é bacana porque você cria um vocabulário comum, né, entre as emoções da criança. E aí eu queria deixar para vocês uma missão, um dever de casa para você fazer, além de compartilhar com a criança, escolher e desenhar, né, ou criar o monstrinho da alegria, da tristeza e da raiva, né? Ou você pode escolher um deles ou fazer dos três, como você achar melhor, né? E você vai fazer e também pedir para a criança fazer o seu desenho da forma que quiser e conversar sobre essas 4 perguntas que eu vou repetir aqui. Quando o seu monstrinho aparece na barriga? Me conte um momento em que esse monstrinho apareceu na sua barriga. Como é que fica seu rosto e seu corpo quando esse monstrinho aparece na sua barriga?
E como é que você sabe que outra pessoa está com esse monstrinho na barriga, tá? Então, além do desenho, essas 4 perguntas que vão ajudar você a se conectar com a criança e mostrar para ela que ali na sua casa é um lugar seguro, um ambiente seguro, em que ela tem permissão de sentir. Tá bom? Obrigada e até a próxima!